Vamos lá, galera. Continuar aqui o computador, tá bom? Como eu falei para vocês, consegui tirar o parafuso aqui. Muito trabalho, Deus me livre. Não vou nem dizer como eu tirei esse parafuso, tá? Mas vamos lá. Agora eu vou colocar algumas coisas nas quais você vai conseguir entender aqui, tá? Aqui a gente tem uma placa filha. Tá? E aqui é a placa mãe. Show! Tá? A gente vai retirar ela aqui, agora, nesse momento. Retiramos ela, ó. Cara, olha a finura dessa placa. Olha isso, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, tá bom? Ó, entrada para M2, entrada para teclado, entrada aqui para cabinho da placa filha, entrada para placa filha aqui para o touchpad, entrada para o carregador, tá? Memória, esse aqui é do DR4, entrada, ó, o jackzinho da tela, aqui, ó, tá? E os periódicos que já vem na placa, jackzinho, entrada de rede, HDMI, USB, USB e P2, tá? As entradas para áudio, tanto de um lado como do outro. Engraçado, ó, aqui eu tenho uma entrada de... Cadê? Não, aqui do cooler. Cadê? Tem uma entrada de áudio por aqui, tá? Eu acho que é na placa filha lá. E aqui a gente tem, ó, o componente do áudio, eles ficam muito próximos, tá bom? E o outro que vem da placa filha, ele vem por esse fiozinho aqui, tá? Então, todas as placas, a maioria das vezes, ó, elas vêm bem completas dessa forma aqui, tá bom? Vem tudo na placa. Então a gente pode verificar que não falta nada, ó. Tem tudo aqui, tá? As aberturas, como eu falei, ó, as portinhas, ó, porta, porta, portinha, portinha. Esse computador, ele é bem linear quando a gente se fala das entradas. Tem computadores que têm as três. Então, por exemplo, esse tem essa entrada e tem a segunda entrada aqui, na qual é a entrada do áudio. Ó. Não sei se dá para ver aqui. Ó. Tá. E do outro lado, a maioria das vezes não tem nada, tá bom? Mas vamos lá. A gente tem aqui o PCH, tá? Tudo que você faz no computador passa por esse componente aqui que ele manda os sinais para o restante do computador. Tá? Ele trabalha entre 5 e 3 volts, se eu não me engano, mas ele tem algumas outras voltagens, mas são em pequenas pernas dele, como 19, 22, ele manda tudo para o computador. Tá? Aqui a gente tem o processador com o PCH, os dois em conjunto. Hoje em dia, todos eles vêm em conjunto. Tá? Isso aqui foi uma forma de tentar baratear os notebooks. Não adiantou nada, que são caros do mesmo jeito. Então, o PCH ele fica dentro do processador. Quando queima o PCH, o processador vai de ralo também, tá bom? Tem como trocar? Só trocando o componente inteiro, porque ele é integrado na placa. Fechou? Então vamos lá. A parte da placa a gente já viu, tá bom? Agora vamos à parte de baixo do computador, tá bom? É uma parte também bem específica na qual a gente tem que trabalhar ela de uma maneira um pouco mais séria. Por quê? Porque o computador, para ele ser um dispositivo no qual ele é resistente, ele existe também uma blindagem nele, tá? Entre o teclado existe a blindagem, existe essa parte aqui, que é uma parte de segurança. Deixa eu ver se o verde é melhor, para vocês entenderem. Do nada, tá? Essa aqui, ó, essa blindagem pretinha aqui é uma parte de segurança, onde quando a gente coloca a placa, ela protege para não tocar no ferro, senão pode dar algum tipo de curto, tá? E aqui a gente tem a blindagem, tá? Vou escrever até aqui, ó, certo? Pega. Blindagem, tá? Nessa blindagem, a gente retirando a blindagem, a gente tem acesso ao teclado. Por quê? Porque esse teclado, ele é integrado por dentro, ó, como vocês podem ver. Tá? E existem formas e formas de tirar essa blindagem, tá bom? E na blindagem a gente tem a passagem aqui do flat, ó, do teclado. Vou aproximar para vocês verem aí. Ó, o flat do teclado, tá? Todas essas vias nas quais você está vendo aqui, ó, elas fazem parte do teclado. Então, cada via dessa ela é responsável por algumas teclas, tá? A maioria das vezes, essas teclas, ó, elas são todas em diagonal. Então, por exemplo, A4 é com R, é com F, é com V, assim em diante, tá? A maioria das vezes ela é em diagonal.
Então, quando para, por exemplo, 4, a chance de parar o R, o F ou o B é muito grande. Por quê? Porque elas são trilhas e essas trilhas, elas funcionam, quando a gente clica, elas funcionam como se fossem grupais. A gente clica, ela seleciona a que a gente comprou, a que a gente clicou, mas o sinal ele vem para todas, tá bom? Até chegar na solicitada. E aqui essa blindagem, a gente consegue fazer a troca dela também, tá? A troca da blindagem e a troca do teclado. Esse aqui é um teclado que dá muito defeito, qualquer tipo de sujeirinha, ou às vezes cai algum tipo de líquido aqui, ele dá defeito mesmo. Então, para a gente ter acesso a ele, a gente precisa retirar essa parte da blindagem aqui, tá? A gente tem algumas formas de retirar essa blindagem, tá? Como? A primeira é tirando o rebite, um rebite por vez, a gente tira todos os rebites. E a segunda é retirando elas, quebrando esses rebites na parte de cima, tá? A segunda é a que eu mais gosto, e eu vou dizer o porquê para vocês. Por que eu gosto da segunda? Porque quando você coloca o teclado novo, você precisa fazer os rebites novamente desse computador, tá? E quando a gente, por exemplo, vai tirar rebite por rebite, a gente tira com calor. E esse calor, ele acaba que quebra todo o rebite, principalmente o que fica em cima. Então, eu prefiro, de preferência, tirar dessa forma. Quebrar o rebite sob pressão, para que ele fique pelo menos o desenho dele, que eu possa vir com ferro depois, refazendo rebite por rebite. Sim, esse rebite a gente refaz com ferro, tá? Ó, essa aqui é a parte do touchpad, ó, é totalmente retirável. Tem uns que é mais difícil retirar. Esse aqui, ó, é bem fácil a gente retirar ele, tá? Bem facilzinho mesmo, ó. E a gente pode até trocar de outro computador caso seja igual, tá bom? Então, esse aqui é o touchpad, tá bom? Como eu falei para vocês, é uma placa filha também, tá bom? Retirando ele aqui, eu vou tentar retirar essa blindagem sem equipamentos, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como é por baixo, tá? Como é que eu faço para retirar essa blindagem dessa forma? Esse computador é um computador que eu já conheço. E eu sei que a blindagem dele ela é forte até um certo ponto. E ela não vai prejudicar a carcaça, porque essa carcaça em si ela é bem fortezinha, tá? Então como é que eu faço para retirá-lo de uma forma que eu não vou agredir tanto essa carcaça? A primeira coisa que a gente faz é vir nas laterais, ó, tá? Vir nessa lateral e vir na outra. Aqui também, na saidinha dele, ó, bem aqui, eu tenho algumas entradas que eu posso fazer um pouco mais de pressão para que ele possa sair, tá? Isso pode entortar a blindagem? Vai entortar a blindagem, tá? Mas como é uma blindagem mais maleável, a gente consegue recolocá-la no seu devido lugar, tá bom? Toda vez que a gente retira ou brinca com essas blindagens aqui, elas nunca vão ficar como se fossem originais. Eu falo assim, elas nunca vão voltar ao que elas eram anteriormente, tá? Mas a gente pode deixar o máximo possível na qual ela fique ok, bem bacaninha, bem legal, e não atrapalhe no funcionamento do computador, tá? A gente vai tirar essa blindagem agora e eu vou mostrar para vocês como a gente consegue retirar essa blindagem quebrando aqui as porquinhas, tá? Aqui a gente tem duas opções. A primeira é usar um ferro reto, no qual a gente tira, principalmente de computadores da Positivo, tá? A gente retira a primeira lateral e depois vem quebrando ele dessa forma aqui, tá? Porém, eu não tenho esse ferro aqui, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou retirá-la usando a minha própria chave, tá? E alguns outros computadores que são mais sensíveis, a gente não consegue fazer isso aqui. Mas como a gente já tem um conhecimento de qual computador fazer e usar, esse aqui pra gente é mamão com açúcar, tá? Então toda vez que pegar um Samsung X30, já tem a dúvida aí no como fazer, tá? Primeira coisa, a gente vai vir retirando, ó, das pontas, ó. Ah, Christian, faz barulho. Realmente faz um pouco de barulho. Essa parte aqui a gente pode levantar um pouquinho, tá vendo? Ó? Como ela é maleável, a gente consegue levantá-la um pouquinho, tá? Ó, já saiu aqui e aqui, show de bola. Aqui eu posso escolher qual lado começar. Eu prefiro sempre esse lado daqui, tá? Porque é o lado aqui que ele é mais tranquilo de mexer. Por quê? Porque ele não tem tantas entradas, ele é uma parte mais resistente, ele não tem tantos furos, ó, de entrada do computador. Então eu prefiro retirar por esse lado aqui, tá? Então eu vou levantar aqui um pouquinho e vou vir colocando esse parafuso na parte de baixo, tá? E eu vou ensinar para vocês os dois modos, tá bom?
o modo retirando todos retirando todas as porquinhas com ferro também, tá? Ó, aqui, ó, eu já tirei essa parte, ó. Já tirei aqui. Vamos tirar a parte de baixo agora. Vou virar ele aqui, tá? Ó, vou jogar para o lado. Cara, você não precisa fazer isso com muita força, tá? É só fazer a alavanca, ó, tá? Me dê uma alavanca, uma perna de pau, que a gente vai virar o mundo. Aqui é a mesma coisa. Levantou, eu já levantei um pouco aqui, tá? Faça gradualmente, devagarzinho, suave, tá? A gente não quer quebrar. Ó, aqui eu já tive um pouco mais de dificuldade, mas ó, levantou, tá? Levantou tudo bonitinho e aqui já consigo levantar ele com mais tranquilidade. Estou levantando um pouquinho. Eu vou tirando primeiro os rebites das laterais, ó. Ó, levantou, levantou. Posso continuar aqui, levantou, tá? Levantou também, levantou outro. E assim por diante eu vou fazendo, tá? Aqui, se eu tivesse um ferrinho, como eu falei para vocês que é o reto, eu só colocaria aqui e viria de um lado para o outro, subindo e descendo. Como eu estou sem ele aqui, fica mais difícil da gente fazer um pouquinho, mas não tem problema. Ó, eu vou encaixar ele um pouquinho lá, ó, soltei,